Quanto cobrar pela sua mentoria? Eu sou o Diego Silva, eu ensino você como estruturar e vender suas mentorias, seu programa de mentorias. Para você cobrar, tem pessoas que têm essa dúvida de quanto cobrar, qual é a precificação, se é por hora, se é por dia. Na minha cabeça, como que é que funciona? O programa de mentorias é algo que gera transformação. Então, portanto, ele não é barato. Então, imagina que o programa de mentorias é você encurtar o tempo de alguém. Então, se eu sou um nutricionista e ajudo pessoas a emagrecer, eu vou encurtar o tempo da pessoa. Ela pode, conhecimento está disponível aí, está gratuito, tem livros, hoje tem conteúdo para quase tudo na internet, no YouTube, principalmente, e em livros. Então a pessoa pode ir lá e ler. O desafio é que ela vai gastar muito tempo, então você vai encurtar o tempo dela. Existem duas moedas, a moeda tempo e a moeda dinheiro. Para mim, a maior moeda é tempo. Então quando eu quero aprender o assunto que eu não sei e quero desenvolver uma área, eu pago o dinheiro suficiente para me encurtar meu tempo. Não quero dar cabeçada. E tem pessoas que também estão dispostas a pagar. Então imagina, o resultado que você tem hoje. Geralmente, quando a gente tem um conhecimento em uma área, a gente tem um resultado, a gente gera o resultado para nós mesmos. Eu gerei resultado para mim e gerei resultado para outras pessoas. Geralmente não foi para um dia para a noite, não foi do ontem, ano passado. Geralmente é expertise de anos. Então, é importante falar isso aqui, é para você entender o valor. Isso é importante, a identidade. Você está com a sua identidade ativada e entender qual é o seu valor. Porque eu vejo pessoas cobrando muito barato por uma transformação absurda. E aí é isso que você tem que ter em mente. Então, no mínimo, uma mentoria, geralmente aí, eu recomendo você começar com um programa de mentoria de R$ 2.000, de 3, 6 meses. Mas primeiro você tem que entender qual o resultado que você gera. Porque geralmente, quando a gente fala de gerar o resultado, de cobrar mentorias, a gente tem que cobrar pelo menos o resultado que a gente gera. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa que eu trabalhei com ela, era mentorada. Na verdade, isso eu peguei mais para ser assessoria, eu fiz para ele. Mas essa pessoa ela ensinava como você poderia ir para o mercado de imóveis, ser investidor e vender imóveis. Ele ensinava a construir e vender. Como que você conseguia lucrar com isso vendendo imóveis, mesmo antes de construir. Ele ensinava você a construir e vender, lucrar com isso. Mas ele te ensinava a como vender antes de construir. Porque imagina, eu não sou do mercado de imóveis, eu sei que não é tão simples construir e não é tão simples vender, muito menos vender. Não é tão rápido. Existe um tempo para poder vender. Eu falo isso porque aqui perto de casa eu vi muitos imóveis que foram construídos, porque eu moro num bairro novo aqui, tá crescente, tá crescendo, e muita gente veio que construiu e você vê lá a placa lá muitos anos parada, então demora para poder vender. Então chega alguém e fala assim, você vai vender antes mesmo de construir, ou seja, já diminui o meu risco, meu capital não fica parado, então é maravilhoso. E aí geralmente o lucro que ele tem, que ele gera é R$ 30.000 de lucro. Então na minha cabeça e na dele também, no mínimo eu tenho que cobrar 30 mil. Se eu gero 30 mil de lucro, então imagina, se eu não sei nada de imóveis, eu tenho um capital, eu quero aprender a diversificar, construir patrimônio, e eu escolhi ser investidor de imóveis. Então, no mínimo, se eu gero 30 mil de faturamento, se eu vou ter um lucro de 30 mil, eu aprendi, faturei 30 mil, então agora é só replicar. Então, se eu fiz isso em um mês, então eu tenho 11 meses pela frente, então 12 vezes, vamos pôr, se fosse 10, para ficar a conta mais rápido, 300 mil, 30 mil vezes 10, 300 mil, 360 mil de lucro. Então, no mínimo, vale 30 mil, é o valor que eu gero de lucro. Então, quando você pensar em precificação, você tem que pensar quanto de retorno eu gero. Claro, não, mas emagrecer não tem preço, não consigo tangibilizar, então você vai algumas coisas que você pode fazer. Você pode ir fazer uma pesquisa de mercado, ver o que seus concorrentes, seus competidores, melhor dizendo, para não falar concorrente, competidores estão praticando de preço. Então você vai fazer uma média, uma projeção. Um terceiro ponto, além de pensar no resultado que você gera, você pode cobrar o mesmo preço. Outro é ver a média do mercado, outro é quanto você quer ganhar. Então o melhor, acho que esse é o melhor, quanto você quer ganhar. E aí você vai saber quanto você quer ganhar e quantas horas você quer trabalhar. E aí, com base nisso, esse termômetro, você vai olhar como que é essa metodologia. Se você não criou o método, tirou da sua cabeça. Tem aula aqui, pode pesquisar, vai ter aula de criar método. Como que você tirou da sua cabeça o seu conhecimento. E quando você pensa em mentoria e método é o caminho para a meta, e você desenha um método em 3 passos. Cronológico, passo 1, passo 2, passo 3, de como que a pessoa vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B. E aí você vai ver quanto tempo a pessoa precisa para poder atingir esse resultado. Aí em 15 dias, 3 meses, 6 meses, 9, 12 meses, e aí você vai ver quantas horas você precisa
tá com a pessoa para poder entregar. Então, aí, beleza. Aí, se você sabe quanto você quer ganhar no mês, aí você pega e divide por horas que você quer trabalhar e quantas horas precisa para poder gerar resultado para o mentorado. E aí você vai chegar numa equação. E aí você vai saber quantos que você precisa cobrar para você ter uma margem. E aí também tem que levar em consideração o custo de marketing, de operação, de imposto, tudo isso tem que fazer uma precificação. Aí você vai conseguir chegar num denominador comum, uma margem. Você pode começar com um valor mínimo, aí você começa, vendeu, validou a oferta, se você ainda não vendeu, e validar, que eu digo, é você ir lá, oferecer uma promessa, eu vou tirar você do ponto A e levar para o ponto B. Alguém foi lá e comprou, pronto, você validou a oferta. Aí depois você valida a entrega. E aí você validou ela, então você vai... Nossa, eu perdi o raciocínio, TDAH é bravo. O que eu estava falando? Então você validou a oferta, beleza, aí você vai, beleza, validou a oferta, você começou com 2.000. Aí depois vendeu, vendeu fácil. Aí você pega e vai aumentando para 3. Aí você pode ir aumentando. Cada venda você aumenta mais 1.000. E até onde que chega no meio termo, que a conversão não abaixou tanto e você está conseguindo vender e tá legal. E assim, as 3 formas que hoje eu recomendaria você pensar em como precificar a sua mentoria, seu programa de mentorias, para você ter essa norte aí, tá? De precificação. Primeira, quanto que gera de resultado, cobrar o mesmo preço. Outra coisa é ver quanto o mercado está praticando. E a terceira é você fazer a precificação de quanto tempo você vai trabalhar, quanto você quer ganhar e quanto tempo você gasta para poder gerar resultado, e também levar em consideração custos aí operacionais de marketing, tráfego e impostos. Se você gostou desse tema, desse assunto, aqui eu falo sempre como você pode estruturar e vender mentorias. Então, 3 coisas que eu vou pedir para você. A primeira, se inscreve nesse canal e ativa o sininho. Para quando eu postar, você ficar por dentro, você vai tacar o dedo no like, porque a gente esquece de dar o like quando a gente vê vídeos aqui no YouTube. E o terceiro, você vai comentar aqui embaixo nos comentários, deixar sua opinião sobre o conteúdo, se você já precificou, se você estava precificando errado e qual tema você quer que eu traga aqui. Eu tenho muito conhecimento, eu quero trazer conhecimento aqui, eu quero ajudar o mercado, você que quer estruturar essa mentoria, vender mentoria com constância. Então você vai comentar um tema aqui que eu vou trazer, eu vou fazer questão de vir comentar, responder o seu comentário e trazer um tema. Eu tenho aqui uma lista aqui, ó. Esse é um dos primeiros vídeos que eu estou gravando, eu tenho uma lista aqui de 100 temas. E quero trazer mais, 100 temas iniciais, mas eu sei que você tem algum tema aí, certeza, alguma dúvida, que com certeza não está nessa lista de 100 temas, e eu quero gravar um vídeo especial para você. E vou fazer isso especialmente porque esse canal aqui é um canal de propósito, tá? Eu tenho outros negócios, mas esse negócio de mentorias é uma dor que eu tinha lá atrás, não tinha ninguém para poder me ajudar, e eu quero vir aqui trazer minha expertise em marketing e vendas. Então, esse é o vídeo, esse que eu tinha para poder falar com você hoje.